Alô você! Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Hoje, lição de número 12, vamos estudar o ministério de Jeremias depois da queda de Jerusalém. Vamos trabalhar os conceitos principais do texto bíblico, com aplicação direta e uma leitura pentecostal da palavra. Fique comigo até o final, porque Deus ainda fala poderosamente aos corações fiéis. Pegue esta importante visão, a visão da palavra, coisa linda. Vamos então para o nosso texto principal. E disse-lhe o Senhor: Vestis bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12. E o resumo da lição, a gente começa falando, que a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico não pararam o profeta Jeremias, que continuou a anunciar a mensagem de arrependimento. E aí você vê uma imagem ao fundo muito significativa. E eu digo muito significativa pelo seguinte aspecto, meus amados irmãos. Você tem aí o profeta Jeremias e ao fundo a destruição de Jerusalém. Que coisa impressionante. Alô você, Jeremias caiu. Jerusalém caiu, o templo foi destruído e o povo foi espalhado. Humanamente parecia o fim. Espiritualmente era um novo começo. Deus continua falando mesmo quando tudo desmorona. Isso é a chave da vida cristã. E quando nós começamos aqui, o conceito central da lição é fidelidade em tempos de crise. Jeremias não parou de profetizar porque o cenário mudou. Chamado não depende de circunstância, depende de obediência ao Espírito de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. E que maravilhoso é estudarmos esta importante lição. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Jeremias, capítulo de número 43, os versículos de número 1 a 4. Isso aqui é um texto direto, então nós vamos para Jeremias, Jeremias, capítulo de número 43 e o versículo de 1 a 4. Vamos pegar aqui o texto da palavra de Deus, de 1 a 4. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Oazias, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entres no Egito, para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar na mão dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo, à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Essa é a leitura do texto, nosso texto bíblico em classe. E aí nós temos agora os objetivos, a introdução em si. E aí a gente precisa deixar bem claro. Jeremias sofreu em sua trajetória, mas permaneceu fiel em sua missão. Olha aí, pega essa visão. Isso aqui é interessante. O sofrimento às vezes é inevitável. Porém, assim como Jeremias, nós temos que ser fiel à nossa missão. A lição deste domingo mostra a libertação definitiva do profeta, o triste estado de alguns judeus que, mesmo depois da destruição de Jerusalém, desonraram a Deus. Veremos também a fidelidade e a perseverança de Jeremias em seu ministério. Veja como está dividida a nossa lição hoje.
a libertação de Jeremias, primeiro tópico. Segundo tópico, um remanescente judeu no Egito, e o ministério continua. No primeiro tópico, nós temos 3 subtópicos, que é compreendendo o texto, a libertação definitiva de Jeremias, o futuro do povo. E no segundo tópico, que é um remanescente judeu no Egito, Egito, refúgio de alguns judeus. No segundo tópico, o argumento dos judeus e o juízo divino. Aí, quando você vai para o ministério, né, continua, que é o terceiro e último tópico, a história continua, o ministério continua. Bom, agora vamos para os objetivos da nossa lição, que é: o primeiro objetivo é mostrar como se deu a libertação do profeta Jeremias. O segundo é refletir a respeito do remanescente judeu que optou pelo Egito, né? Aqueles que, fugindo, não foi a orientação do profeta de irem para o Egito, e eles optaram ir para o Egito, voltar para o Egito. Em terceiro lugar, despontar a respeito da continuidade do ministério do profeta Jeremias. Bom, o nosso primeiro tópico é a libertação de Jeremias. A primeira, vamos dizer assim, a primeira visão, né? O primeiro tópico nosso aqui é a libertação de Jeremias. Compreendendo o texto, né? Conceito-chave a gente precisa, quando a gente está falando, né, sobre a libertação de Jeremias, a gente precisa entender o seguinte: os primeiros 6 versículos de Jeremias, no capítulo 40, conclui a seção que informa a respeito da libertação do profeta e mostra a desobediência de uma parte do povo que decidiu ir para o Egito. Vamos lá. A sequência do ministério de Jeremias e a dureza do coração da parte do povo de Judá são bem compreendidas à luz da libertação do profeta. Isso aqui é interessante. E aí, quando a gente está falando sobre a libertação de Jeremias, a gente precisa dizer que Jeremias foi liberto fisicamente, mas nunca deixou de ser servo. O conceito aqui é chamado de inegociável. Mesmo livre, o profeta continuou preso à missão que Deus lhe confiou. Então, isso aqui é muito importante. Quando a gente está falando sobre esse primeiro tópico, né, a libertação de Jeremias, e aí, no segundo tópico, nós temos o seguinte: a libertação definitiva de Jeremias. Essa libertação definitiva, ela é muito significativa porque, por ordem de Nabucodonosor, Jeremias deveria ser liberto e receber bom tratamento dos babilônios. Entretanto, por razões desconhecidas, ele é visto atado com cadeias no meio de todos os dos cativos de Jerusalém, com os demais em Ramá, pronto para ser levados para a Babilônia, né? E aí, Nebuzaradã foi o responsável pela libertação de Jeremias e por 2 vezes libertou o profeta. A segunda libertação do profeta foi definitiva e Nebuzaradã reconheceu o cumprimento da mensagem de Jeremias acerca de Judá e a soberania de Deus e rememorou o teor da profecia. Liberto, Jeremias pôde escolher entre ficar com o povo em Judá ou ir para a Babilônia, juntamente aos que lá estavam. E aí nós temos a sequência, né, da história bíblica, e é interessante que a gente observe isso, né? O futuro do povo. A invasão e destruição de Jerusalém, que resultou no cativeiro babilônico dos judeus, dividiu o povo entre os que foram levados para a Babilônia e os que ficaram em Jerusalém. O futuro dependia diretamente da obediência à voz de Deus. O livro de Jeremias retrata a desobediência dos que não foram levados para a Babilônia, do mal que fizeram a Gedálias e a insana decisão de ir para o Egito, atribuindo o juízo divino sobre si. Esse foi o futuro desse grupo, enquanto o povo do futuro, pelo qual a restauração viria e o plano de Deus continuaria, foi formado por aqueles que estavam no cativeiro na Babilônia.
Isso aqui é bem interessante porque a gente precisa fazer uma aplicação aqui. Primeiro, Jeremias poderia escolher conforto, mas escolheu permanecer com o povo. Unção verdadeira nos leva para perto dos feridos, não apenas dos palcos. O Espírito Santo nos direciona para onde Deus quer agir. E aí, quando a gente está falando sobre o futuro do povo, o futuro depende da obediência. É um alerta, alô você. O futuro do povo dependia de ouvir a voz de Deus. Quando ignoramos a palavra, abrimos espaço para decisões carnais. A direção do Espírito sempre nos conduz à vida. Glória a Deus por isso. O Egito como símbolo, né? E aqui a gente pega uma aplicação, e já partindo, né, para o segundo tópico, mas antes a gente precisa observar que o Egito é como símbolo aqui. O Egito simboliza voltar para aquilo que Deus já nos tirou. No contexto pentecostal, isso fala de apagar o fogo do Espírito. Não volte para o passado quando Deus te chama para avançar. Aleluia. Glória a Deus por isso. Agora, um remanescente judeu no Egito. Egito, refúgio de alguns judeus. Vamos lá. O Egito aparece em diferentes momentos da história de Israel. Nos dias de Jeremias, mais especificamente após a invasão e destruição de Jerusalém, o Egito serviu de refúgio para um grupo de judeus que, em desobediência à voz de Deus, decidiram ali viver, né? E aí foi uma decisão que teve um custo muito alto. O argumento dos judeus. Nesse tempo, a idolatria passou a ser parte da constituição familiar destes judeus no Egito. As mulheres, com a anuência dos maridos, ofereciam adoração à chamada Rainha dos Céus. A ira de Deus se acendeu e a punição foi anunciada ao que esses judeus se defenderam sob o argumento de que, embora estivessem contrariando ao Senhor, todavia não lhes faltava pão, alegria e tempos bons. Aí vem o engano, né? O engano é o engano do pecado. É preciso ter discernimento espiritual. Alô você, o pecado sempre tenta se justificar dizendo que está funcionando. Mas o Espírito Santo revela o fim desde o começo. O que parece bom hoje pode destruir a comunhão amanhã. Então, no terceiro tópico, nós temos a desobediência, a idolatria deliberada. Foram os principais pecados destes judeus que foram para o Egito, razão pela qual Deus falou sobre o seu juízo. Em meio ao anúncio de seu juízo, Deus não deixou de demonstrar sua bondade e o seu compromisso com o seu povo na promessa de que preservaria alguns que conseguissem escapar. Eis aí uma fagulha da misericórdia de Deus em meio à escuridão, pois ela continua, mesmo quando tudo parece acabado. Glória a Deus! Que maravilha podermos saber que Deus, em sua graça, ainda exerce misericórdia, mesmo com a desobediência. Perdão. O ministério continua. O ministério continua. O ministério de Jeremias continua. A história continua, né? E quando a gente fala sobre a questão do juízo, né, de Deus, a gente precisa também destacar que Deus anuncia o juízo, mas preserva um remanescente. A graça não anula a verdade e a verdade não elimina a graça. O Espírito convence, corrige e também restaura a pessoa. A pessoa precisa ser restaurada. Glória a Deus. E aí, nós estamos aqui no nosso terceiro e último tópico. Eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir a você que se inscreva no nosso canal, né? Alô você, meu jovem. Deixa o like, por favor, por amor de God. Acho que eu vou ter que começar os vídeos falando para pedir o like primeiro, porque as pessoas deixam para depois e não dá o like. Muita gente assistindo e pouca gente dando like. Ajuda o canal, dá o like, tá? Se inscreve se você não for inscrito. E, meu querido jovem, você também pode conhecer o Chile. Você pode parar esse vídeo e, evidentemente, fazer aí a leitura no QR Code do seu celular
e você vai ter acesso aos planos do Chile. Que bênção! O Chile é bênção. E é bom conhecer novos países, é bom estar conhecendo lugares. Voltemos, portanto, a história continua, Deus continua falando, o profeta seguiu profetizando e boa parte do povo seguia no mesmo caminho. Definitivamente a história continua e com ele devemos aprender a reconhecer os próprios erros, nos humilhar e clamar a misericórdia divina. E a gente que está falando aqui sobre esse tema tão maravilhoso, né? A gente precisa entender também que Jeremias foi fiel até o fim. O conceito aqui é perseverança espiritual. Não pare porque poucos ouvem. Continue porque Deus manda falar. Aleluia. Tá passando aqui um carro de som. Vocês não estão orando por mim, não tá dando like. Aí eu não consigo organizar aqui o escritório. Alô, você, ajuda aí. Pastor, o like ajuda, você ganha com like? Não. O algoritmo do YouTube, ele divulga o meu vídeo, portanto, ele divulgando o meu vídeo, mais pessoas assistem o meu vídeo, mais pessoas se inscrevem, mais o canal cresce e alcança aí o número de visualizações para poder mais futuramente estar monetizando. Mas o objetivo também é compartilhar aqui, mas valorize o nosso trabalho. Alô, você, tá bom? Ó, Jeremias foi fiel até o fim. Continue porque Deus mandou falar. Quando Deus manda falar, não pare, porque poucos ouvem, tá? O ministério continua. E aí nós precisamos observar, a última mensagem de Jeremias foi em 585 a.C., evidenciando a sua perseverança e o seu compromisso ministerial, mesmo diante da rejeição de seus ouvintes e da terra estranha em que estava. O conteúdo dessa mensagem confirma a fidelidade ministerial de Jeremias, contrastando a longanimidade divina com a dureza do coração do povo e alertando sobre as consequências da idolatria. Há também um forte contraste entre a perseverança do profeta com a fragilidade da fé e do compromisso do povo. Uma aplicação aqui espiritual, e é muito bom que a gente aplique, é o seguinte: essa lição nos chama ao compromisso, à santidade e à fidelidade. Que o Espírito Santo nos encontre firmes, mesmo em dias difíceis. Pega esta visão, viva esta palavra e permaneça cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. A gente está chegando ao final de mais uma aula e a conclusão é a seguinte: o ministério de Jeremias não se limitou apenas em anunciar as tragédias que estavam por ocorrer pela indiferença do povo com Deus, mas consistiu também na convocação ao arrependimento e à obediência com vistas à restauração. Jeremias foi profeta até o final de seus dias e mesmo depois da destruição de Jerusalém, ele seguiu em sua missão profética. E aí nós terminamos essa lição 12 falando também o seguinte: a história não terminou com a queda de Jerusalém, não. A história continua. Deus continua escrevendo sua história por meio dos fiéis. Permaneça firme no chamado, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a você e até a próxima aula, que será possivelmente a nossa última aula desse trimestre e teremos uma nova lição no próximo trimestre. Eu quero convidar você a ficar conosco, a estar conosco, a caminhar conosco. Nós vamos chegar juntos em nome de Jesus.